Olá, tudo bem? A gente já conhece várias linguagens de programação. O Ladder, o FBD, o STL. Mas hoje eu quero convidá-los a conhecer uma nova linguagem, o SEM, é a matriz de causa e efeito. Uma linguagem fácil e simples de configurar. Convido vocês então a conhecê-la. Vamos lá? SEM, uma nova linguagem de programação. Você pode definir relações diretas de causa e efeito de forma rápida e clara, descrevendo eventos específicos do processo e definindo possíveis reações do processo. Você os atribui uns aos outros em uma matriz bidimensional. Vantagens da utilização da linguagem SEM. É muito simples e clara, com rápida interpretação. Define relações diretas entre causas e efeitos. Facilidade no comissionamento. SEM, matriz de causa e efeito. Um evento do processo é chamado de causa e sua representação está em uma linha. A reação do processo é chamada de efeito e está localizado em uma coluna. As intersecções conectam causa e efeito entre si. Mas atenção! A linguagem SEM possui alguns requisitos para utilização, são eles. O TIA Portal tem que ser a versão V17 ou superior. Utilizando o S7200, sua versão de firmware deverá ser maior ou igual a 4.2. E utilizando o S7500, sua versão de firmware deverá ser maior ou igual a 2.6. Elementos do SEM. Causa, pode ser apenas um sinal, um AND, um OR, uma comparação. Efeito, pode ser um comando liga, set ou um reset. Intersecção, pode ser uma atribuição da entrada, um set, reset ou um conjunto de ações. SEM. Uma nova linguagem de programação para uso em processos, máquinas e equipamentos. É o canal do Alexandre Jump Off the Cat, ajudando você a obter novos conhecimentos. Bora por tudo isso em prática. Me despeço aqui de vocês, e até o próximo Jump Off the Cat. Agora é com você, Alexandre, demonstra tudo direitinho aí para o pessoal. Bons estudos! Muito bem, vamos pôr em prática um exemplo de SEM, uma matriz de causa e efeito. Temos aqui um exemplo hipotético, né? Onde eu teria aqui um forno, e esse forno eu aqueço ele por essa válvula de gás, e eu vou ter a indicação da temperatura atual do forno aqui. Para que eu possa ligar o forno, eu preciso ligar um comando geral, e uma vez o comando geral ligado, eu posso vir aqui no comando do gás e ligar o gás, e começar a aquecer o forno. E no momento que eu quiser parar o aquecimento, eu desligo a válvula de gás. E aí eu vou deixar o forno resfriar naturalmente. Caso eu precise, por alguma condição do processo, resfriar esse forno mais rápido, eu tenho um ventilador aqui, aonde eu vou entrar com resfriamento manual. Claro que para isso o comando geral tem que estar ligado, eu mando ligar aqui o motor e resfriar, fazer um resfriamento forçado no forno. Só que esse resfriamento forçado, ele só pode ser executado caso a temperatura do forno seja maior ou igual a 100 graus. Fora essa condição, eu não consigo entrar com resfriamento forçado. Essa é a situação hipotética que a gente está criando aqui para fazer a nossa lógica da matriz causa e efeito. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos criar um bloco UFB, e esse FB eu vou chamar ele na linguagem SEM, né? São as opções de linguagem que eu tenho aqui de programação, e o que eu quero é o SEM. Lembrando que eu preciso ter o TIA Portal V17, e a minha CPU que eu estou trabalhando, no caso aqui é um S7500, ela precisa estar na versão de firmware
maior ou igual a 2,6. Então eu tenho essas condições, portanto eu consigo fazer a minha lógica sem. E aí a gente dá um nome para esse bloco, o nome que eu quiser. Então eu criei aqui um bloco chamado FB controle forno, e esse bloco ele já vem aqui na edição do matriz causa e efeito. Aqui eu tenho as linhas, que são as causas que eu tenho no processo, que vão gerar os efeitos que eu quero no processo, os comandos, os controles do processo. Matriz de causa e efeito, uma matriz bidimensional. Eu vim aqui na área de interface desse bloco FB, para a gente ganhar tempo, e eu já criei aqui os meus inputs que eu vou ter. Então eu vou ter um botão liga comando, que é o botão liga comando geral, um botão desliga comando geral, um botão liga ventilador, um botão desliga ventilador, um botão liga gás, um botão desliga gás e a temperatura do forno. E as saídas que eu tenho aqui na minha área de interface, eu vou ter uma saída chamada comando liga, eu vou ter aqui uma saída chamada valve gás, e eu vou ter uma saída aqui chamada MOT ventilador. Então é a saída do comando geral, indicando que o comando geral está ligado, a saída da válvula de gás, controlando, ligando e desligando a válvula de gás, e a saída do motor do ventilador. Então eu já fiz isso para ganhar tempo, para a gente se concentrar aqui na lógica do sem. Muito bem, então eu já sei que eu vou ter 3 saídas para controlar. Então eu vou ter 3 efeitos que eu vou gerenciar. Eu posso vir aqui, a ordem que eu quiser, começar pelo efeito, pela causa, aí é à vontade, né? Então eu tenho aqui um efeito 1, que eu vou chamar esse cara comando geral. Então eu venho aqui, ok? É o nome que eu estou dando para esse efeito. Aqui ele tem uma interrogação pedindo qual é a ação que eu vou gerar nesse efeito. E aí você tem as opções de ações, é ligar, o igual indica ligar, né? Enquanto chegar 1 aqui ele está ligado, chegou 0 desliga. Ou você tem um set e um reset. Nesse caso eu quero um ligar. Tá vendo? Vou ligar quem? A minha saída da válvula. Que no meu caso aqui eu chamei de comando ligado. Comando ligado. Tá? Então estou ligando o meu comando geral do meu processo. Esse é o efeito que eu quero, um dos efeitos que eu quero. Aí eu vou ter que verificar quais as causas que vão controlar esse efeito. Vou adicionar mais um efeito. Aí eu vou chamar esse efeito de válvula gás. Válvula gás. E qual é a ação que eu quero executar nesse efeito? A ação eu vou querer ligar também. E quem que eu vou ligar? A minha válvula de gás. Valve gás. É ela que eu quero ligar. Tá vendo como é simples? Vou adicionar mais um efeito, que é eu vou chamar esse efeito de ventilador. E eu vou ligar ele, a ação é ligar, ligar. E quem eu vou ligar? Eu vou ligar o meu MOT ventilador. Pronto. Esses são os efeitos que eu quero executar. Quais são as causas que vão influenciar nos efeitos que eu estou gerando? Então eu vou vir aqui na causa 1 e vou falar que essa causa 1 ela vai ser o liga comando. Já vou adicionar mais uma causa aqui, Adicionei uma causa 2, e vou chamar ela de desliga comando. A causa 1 vai gerar que ação? Novamente eu tenho aqui a interrogação, e aí a gente escolhe a ação ou conjunto de ações que eu quero. Então eu tenho uma ação de igual, que é ligar, eu posso fazer um AND, eu posso fazer um OR, posso fazer um XOR, eu posso fazer comparadores. Nesse caso, eu quero um igual. E aqui eu vou colocar quem é o meu elemento para ligar o meu comando. O elemento que eu tenho para ligar o meu comando é o botão liga comando. Quando eu apertar o botão liga comando, eu vai para 1. E essa é a causa que eu tenho para controlar esse efeito, comando geral.
Na intersecção da causa com o efeito, eu tenho a ação que eu quero executar. Então você clica aqui, ó, e escolhe uma ação. A ação, de novo, pode ser um N, que é de ligar, é uma bobina de atribuição. Ou ele pode ser um set ou um reset. Então eu quero um set. Olha lá. Então quando eu apertar o botão liga, chega um aqui e ele seta a minha ação. E essa ação gera o efeito de ligar ao comando geral. Isso é a matriz de causa e efeito. Ah, legal. Eu fiz o set, preciso do reset. Isso, então o reset vai ser aqui, ó. Então eu vou pôr aqui o botão desliga comando geral. Olha lá, desliga comando geral. Vai ser um igual. Vai ser um igual. E aqui, a ação que eu quero executar agora, para refletir no meu efeito, é um reset. Olha lá. Ao apertar o botão desliga comando geral, eu reseto o comando geral, que é a saída comando ligado. Pronto. Fiz a matriz de causa e efeito. Essas são as causas para gerar esse efeito, que é controlar o comando geral. Tá, só que eu tenho mais dois efeitos, né, que é a válvula de gás e o ventilador. Então eu vou vir aqui, ó, na minha válvula de gás, então vou criar, vou subir aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. Vou vir aqui, ó, e vou adicionar mais uma causa. E essa causa eu vou chamar ela de ligar valve gás. Lembrando que o nome é gente que batiza. Só que agora eu quero executar o seguinte, eu não quero pegar um ligar, né, uma bobina de atribuição. Eu quero pegar um end, porque eu vou ter que analisar dois sinais agora. Para que eu possa ligar a válvula de gás, eu preciso que o comando geral esteja ligado. E eu apertar o botão da válvula de gás. Então eu vou checar se a minha saída comando ligado está em 1. Então eu venho aqui e coloco comando ligado. Comando ligado está ligado. E eu aperto agora o botão liga gás. Apertei o botão liga gás. Então se os dois sinais forem 1, eu tenho uma condição, eu tenho o efeito que eu quero. Então comando ligado e apertar o botão da válvula de gás. Então, qual é a ação que eu vou ter para esse efeito? Então, escolho setar. Essa é a ação que eu tenho para esse efeito. E agora precisamos criar uma outra causa para trabalhar nesse efeito aqui, que é desligá-lo. Se eu fiz setar, então vou adicionar mais uma causa, que eu vou chamar de desliga valve gás, que era um ligar, né, um igual. E aqui simplesmente eu vou ler o botão desliga gás. Deu desliga gás, eu venho aqui na coluna do efeito e insiro uma ação de reset. Reset. Legal. Então aqui é a condição, é a causa que eu tenho para setar, né, esse efeito, que é ligar a válvula de gás, e aqui é a condição que eu tenho para resetar esse efeito, que é a válvula de gás. Ah, bacana. E por último falta o ventilador. Só que para isso a gente fez o seguinte, né? A gente imaginou que para desligar, para a gente poder ligar o ventilador, eu preciso que a temperatura esteja pelo menos em 100 graus. Caso contrário, eu não tenho por que ligar o ventilador, nessa situação hipotética nossa. Então, vou adicionar aqui, ó, uma causa, né, que eu vou chamar de liga ventilador. Aí eu vou usar uma ação aqui de igual, de ligar, e aqui eu vou pegar o botão liga ventilador. Então, eu venho aqui e mando ligar. Só que eu preciso, para ligar o ventilador, não só do botão. Eu preciso verificar se a temperatura está maior ou igual
ou maior, né? Vamos pôr maior que 100 graus. Então, eu tenho que ter mais uma causa, adicionar mais uma, que eu vou chamar de temperatura alta. E aqui eu vou escolher um comparador. Olha que legal, um comparador maior. E aqui a gente escolhe o tipo de dado que eu vou trabalhar. O tipo de dado que eu vou trabalhar vai ser um dado int, por exemplo, um dado decimal sem sinal. Qual é o valor que eu vou comparar? Então, eu vou comparar a minha temperatura do forno é maior que 100 graus, que é o exemplo que a gente está trabalhando, né? Então, se minha temperatura do forno for maior que 100 graus e eu apertar o botão liga, eu tenho uma condição para ligar. Então, eu preciso dessas duas ações juntas. Então, eu vou ter um grupo de causas agora para gerar o efeito que eu quero. Então, eu venho aqui ó, no ventilador, né? Venho aqui ó, e vou adicionar ó, a ação que eu quero. E a ação de novo vai ser um seta. Só que esse seta está num grupo. Ó. Vou pôr aqui no group 2 de 2. Olha que legal. Então eu vou ter que analisar se esse cara está ligado e também se essa condição é verdadeira. Então eu venho aqui, ó, de novo um seta no meu grupo 1 de 2. Olha lá, são as duas condições que ele vai analisar. Então eu preciso desse cara, esse resultado 1 e esse resultado 1 para aquele set. Olha que legal. E aí, por último, a gente adiciona a última causa agora, que eu vou chamar de desliga ventilador. E a condição que eu tenho é ligar, ó. Ligar. E eu vou pôr o botão desliga ventilador. Ó. E a ação que eu vou executar aqui é fazer o reset, né? Reset. Ah, legal. Tenho as causas e os efeitos. Tá aí a nossa matriz de causa e efeito. Isso é um programa simplesinho, né? Para que a gente possa enxergar o quanto é fácil a gente programar nessa nova linguagem chamada SEM, né? Aí temos que salvar o projeto. Vamos compilar, né? Fazer aqui uma compilação, né? Compilar aqui tudo. Sucesso! Zero erro, zero ordem. Então, a princípio está tudo bem. Precisamos chamar esse bloco no bloco OB1. É a chamada normal, na linguagem que você quiser, né? No exemplo aqui, ó, eu já chamei ele, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Lá, o botão liga comando, desliga comando, liga ventilador, liga gás, temperatura do forno. E as saídas, ó, comando ligado, válvula de gás e motor ventilador. Bom, daria para a gente testar já isso, para ver se essa lógica vai funcionar, para vocês verem aqui o monitoramento da lógica. Tenho que dar download dessas mudanças para o meu PLC, né? Então vou vir aqui, ó, download software only changes. Ele pede para inicializar DB, beleza, mando carregar. Podemos testar e verificar se realmente houve um sucesso aqui na nossa brincadeira da nossa matriz de causa e efeito. Então vou ligar aqui o monitor, ó, ver se está rodando, né? Ah lá, tá rodando, já tem o status, tá vendo? Que legal. Ó, todos os meus efeitos estão desligados, né? E aqui as ações, as causas, né? Também estão todos em zero. Tá vendo? Então a gente vai para a nossa HM e vamos brincar aqui com o monitoramento, né? Vamos melhorar aqui a tela para vocês, ó, para que a gente possa ver aqui a nossa lógica. Tá vendo? Comando geral, tá vendo? Então minha temperatura está em 0 grau, né? Eu estou tudo desligado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar o meu comando geral. Então, quando eu apertar o botão liga comando geral, eu seto a minha ação que vai gerar o efeito para ligar o comando geral. Então, vou apertar aqui, ó, botão comando geral. Olha lá, tá vendo? Apertando o botão, olha lá, foi para 1, soltei, foi para 0. Setou o comando geral. O comando geral está ligado. Agora, eu teria condições de... E aqui eu desligo o comando também. Vamos já testar, ó. Olha lá, desliguei o comando, tá vendo? Ó, o botão, apertando o botão desliga, ó. Chegando aqui, desligado, tá vendo? Legal.
Bom, vou ligar o comando de novo. Bom, esse efeito está funcionando. Agora, comando geral ligado, eu posso ligar minha válvula de gás. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, para eu ligar a válvula de gás, eu preciso que o comando esteja ligado. Olha lá, tá ligado o comando, tá vendo? E apertar o botão liga gás. E para desligar o gás, eu aperto o botão desliga gás. Vamos checar? Então, comando do gás, comando tá ligado, vou ligar. Olha lá, setou, tá vendo? A válvula de gás abriu. Olha lá, começou a subir a temperatura, né? O forno tá começando a aquecer, né? Tem uma animaçãozinha aqui, ó, indicando que a temperatura tá subindo, né? Tá vendo? Começou a vir chama, né? Então, meu forno começou a ser aquecido. E se eu desligar, apertar o botão desliga gás, ó, eu vou fazer um reset na válvula de gás, ó. Vou desligar. Olha lá, eu desliguei a válvula de gás, ó. A temperatura começa a cair. Que eu desliguei a válvula de gás. Mando ligar a válvula de gás de novo, ó. Abri a válvula de gás, temperatura começou a subir. Quando a temperatura for maior que 100, então agora, olha que legal, ó. Aqui eu tenho a condição para ligar o ventilador. Só que para ligar o ventilador, eu preciso de duas condições, né? Eu preciso apertar o botão liga ventilador e a temperatura tem que ser maior, a temperatura do forno tem que ser maior ou igual a 100. Que já tem a condição aqui, ó. Eu já tô com essa condição. Ah, legal. Então quer dizer que se eu apertar aqui o botão desliga, eu consigo desligar a temperatura. Então eu já tô com a temperatura maior que 100 e se eu vier aqui, ó, e mandar ligar o ventilador, ó, o ventilador ligou, ó, dei condições de ligar o ventilador, tá vendo? As duas condições foram um. Eu tenho um resfriamento, hipoteticamente falando, né? Mais rápido, né? Já foi para 0 grau, tá vendo? Desligo o ventilador, ligo o gás de novo. Olha lá, liguei o gás de novo. Olha lá, a temperatura subindo. Se eu mandar ligar o ventilador agora, eu não ligo, tá vendo? Ó, você tá vendo que aqui nessa condição certa, ele só mostra a bolinha meia preenchida, porque falta outra condição de seta aqui, tá vendo? Olha lá, vou apertar o liga, ó. Olha lá, não dá condição, né? Porque minha temperatura não é maior que 100 graus ainda, né? No momento que for, olha lá, já deu condição, tá vendo aqui, ó? Preencheu aqui. No momento que eu apertar o botão liga, o ventilador vai ligar, ó. Liga o motor, olha lá, ligou e o meu resfriamento é mais rápido, né? Hipoteticamente falando. Tá? Desligo o ventilador, desligo a válvula, tem um resfriamento mais lento, tá vendo? E eu desligo o comando geral, tá tudo desligado. Tá aí um exemplo simples, né, da utilização da matriz de causa e efeito, essa nova linguagem de programação da Siemens, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da demonstração, espero vê-los em novos Jump of the Cat, que em brevemente eu estarei publicando aí no canal. Divulgue para seus amigos, para seus colegas, né? Transmitindo esse conhecimento para outras pessoas. Quanto mais conhecimento, mais poder, né? E com poder a gente consegue chegar longe. E até o próximo Jump of the Cat. Até mais, pessoal. Um abraço.